Essa é a segunda parte da minha defesa dos tradicionalistas contra o Conde Lupé. Aqui é o irmão Diogo Rafael Moreira, do site controversiacatólica.com. Então, se você acompanhou o primeiro vídeo, nós refutamos aquela acusação de que os tradicionalistas não contribuem para o crescimento da igreja. Na verdade, nós demonstramos claramente que quem não contribui com o crescimento da igreja são os modernistas, inclusive o Conde Lupé, inclusive a renovação carismática e a teologia da libertação que ele defende no vídeo. Apesar dos seus defeitos e tudo mais, né? Claro. Mas o problema qual é? Essa visão ecumênica que ele tem, a visão ecumênica que os modernistas têm, tá? E que permite justamente uma igreja que não converte. Onde o proselitismo, ou seja, convencer as pessoas da sua religião, levar elas a um processo de verdadeira conversão ao catolicismo, é pecado. Entendeu? Isto é pecado. E na verdade nós sabemos o que é pecado. Pecado é privar as pessoas dessa conversão. Pecado é deixar elas no erro, na infidelidade, no judaísmo apóstata, no protestantismo, na macumba. Isso realmente é um pecado. E essa igreja de pecado e de apostasia é a Igreja Modernista do Vaticano II, que muito provavelmente é mais nova do que a avó do senhor Conde Lupé. Muito bem, então está refutado esse primeiro argumento dele, se é que assim podemos chamar. Nós fizemos toda uma elaboração para tentar transformar esse misto de palavrões e palavras soltas em verdadeiros argumentos. E agora nós vamos para mais três, os três últimos, e aqui eu espero terminar essa exposição. Eu não sou modernista, então assim, eu realmente viso a conversão do Conde Lupé, dos seus seguidores, não tem problema nenhum. Então, eu quero que todos vocês sejam realmente católicos. Tá? Então, vamos, nesse segundo vídeo, tirar aquele estereótipo preconceituoso que é comum ao pessoal da renovação carismática, ao pessoal da teologia da libertação, de que nós somos fariseus. Por que nos chamam de fariseus? Hipócritas, mentirosos, fofoqueiros, como disse o Conde Lupé. Simplesmente porque nós não seguimos o farisaísmo modernista. Tá? Esse verdadeiro farisaísmo. Tá? Verdadeiro farisaísmo, que são as tradições humanistas. Essa visão antropocêntrica do próprio Conde Lupé, que fica olhando aí para as necessidades do povo, mas não se preocupa com o que ofende a Deus, com aquilo que é contra o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Como se Deus não pudesse nos dar essa nação, não pudesse nos dar o mundo, tá? Se nós realmente nos convertêssemos a Ele, tá? Realmente procurássemos lhe agradar. E que importa? Que importa afinal? Para que nós nascemos? Nós nascemos para conhecer, amar e servir a Deus, isso que importa. Essas tradições humanistas, essa ambição, essa soberba, tá? Desses modernistas, este é o farisaísmo. Tá? Eles que querem se colocar acima da revelação de Deus, que querem colocar suas tradições humanistas, o culto do homem, toda essa promoção do homem, esse evangelho social, entre aspas, querem colocar isso no lugar do culto que todo homem por obrigação deve a Deus. Então, esse é o problema. Eles ficam indo lá em Assis, como fez João Paulo II em 1986, e rezando pela paz mundana, pela paz no mundo, em vez de rezar pelas conversões de todos aqueles pagãos que estavam lá, rezando para demônios. Tudo que os tradicionalistas falam, que é uma crítica ao modernismo, se funda na revelação. Se funda no que ensina nosso Senhor Jesus Cristo e a Santa Madre Igreja. E é contra isso que eles se revoltam, porque nós destruímos as suas tradições humanas. Nós colocamos a verdadeira santa tradição, que vem dos apóstolos, e ininterruptamente vai sendo transmitida pela Santa Igreja, muito pelas vozes eloquentes dos santos doutores, pela vida dos santos, pelo sacrifício dos mártires, pelas missões dos confessores da fé, por todos os sacrifícios feitos pelos religiosos, pelas missas ditas pelos sacerdotes, a missa santa, a missa tridentina, e pelos santos padres, os papas, verdadeiros e legítimos, aqueles que guardam a fé, não esses modernistas que são infiltrados da sinagoga e da maçonaria, que é algo mais do que comprovado, inclusive. Você tem toda a evidência pelo que eles fazem. Pelos frutos os conhecereis.
Ou então, se você quer usar um princípio tomista, agere sequitur esse. O agir segue o ser. Se eles fazem tal e tal coisa, é culto ecumênico aqui, que é uma tradição humana, se inspira em ideais maçônicos, permitem liberdade religiosa nas nações, as nações deixam agora de ser católicas, inclusive por pressão de Paulo VI. Como nós sabemos que foi o caso da Colômbia, que foi o caso da Espanha. Isso é porque tradições humanas, ideais maçônicos e revolucionários. Se eles agora estão preparando a religião da natureza, já estão preparando a religião do homem, o culto do homem com Paulo VI, com todo esse humanismo imbecil modernista, e agora vem com a religião da natureza. Porque é isso que nós temos em comum, afinal. Essa vai ser a unidade definitiva, a paródia do catolicismo. Vai ser aquilo que nós temos em comum com todos os outros seres humanos. O que é? É a natureza humana. Então eu vou fazer um culto às potências da natureza humana, essa experiência religiosa modernista que nós já denunciamos. E depois nós temos o mesmo ambiente, essa natureza aqui. E nós não vamos reconhecer essa natureza como uma obra de Deus que nos leva a Deus, não. Nós vamos falar da Mãe Terra, nós vamos falar do Patriarca Amazonas. Sim, eu estou apenas parafraseando o último documento de Bergoglio. O documento que o senhor Conde Lupé não chorou tanto quanto o encontro com o Lula. Porque o negócio dele é mais política do que religião. Eu não sei se vocês perceberam. Por isso que ele ficou tão ofendido, aliás, quando eu disse que ele era neoconservador. Ele já entendeu isso no sentido político. Evidentemente. E isso ofende a religião dele, naturalista, maçônica, política. Horizontal, entendeu? Isso ofende. Agora, coisas de religião não ofendem tanto. Por isso mesmo que não importam os fins primários do matrimônio. A gente tem que se adaptar. Não importa mais a noção da missa como um sacrifício satisfatório, propiciatório e satisfativo, não importa. Isso a gente pode deixar para lá, deixar a perder de vista. Isso não é tão importante. Agora, não me chama de neoconservador, tá? Fariseu. Essa é a ideia. Então, por isso que eles nos chamam de fariseus. É porque eles são os verdadeiros fariseus. E eles não querem ser chamados primeiro. E propriamente de fariseus. Então, eles chamam os outros. É assim. Agora, quem tem as suas tradições humanas, que quer suplantar a tradição divina, a verdadeira, o verdadeiro ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo, quem? São eles. Que vem com um monte de ideias de quem? Bergson, Blondel, Loisy, Jean Lagrange e outros desses teólogos e filósofos modernistas. Rosmini e assim vai. Quem estuda o assunto sabe. E isso assim, é confessado pelos próprios modernistas, como a gente viu ali nesse último estudo que a gente publicou. Na verdade, apenas uma exposição do que o próprio modernista ensina sobre o modernismo. Só que os neocons não querem ver, porque eles querem a estrutura, porque eles querem os templos, porque eles querem politicagem, eles querem poder, eles querem o bezerro de ouro, é isso que lhes interessa. Porque são judeus, realmente, fariseus, é isso que eles são. Católicos? Não, se vocês querem ser católicos, vocês têm que se converter. E nós estamos aqui para isso. Então, isso é um estereótipo, isso é uma mentira. Vamos deixar claro, os fariseus são vocês, coloquem-se nos seus devidos lugares. Quem vive aí com fariseu, que são esses judeus talmúdicos que são discípulos dos fariseus, são vocês. Quem beija a mão de fariseu são vocês. Quem é controlado por fariseus são vocês. O próprio Bergoglio, nós sabemos, isso é algo que está extremamente bem documentado. O próprio Bergoglio, ele ficava chamando os outros de fariseu, aí quem os outros? As pessoas que aí nessa seita infernal do modernismo ainda procuravam conservar o que ainda tinha, procuravam viver piedosamente. Então esse ele chamava de fariseus, aqueles que não queriam comunhões sacrílegas por parte de adúlteros, pecadores públicos. Então esses aí são os fariseus. Na verdade, foram acusados. Até que então, lá nos idos do ano passado, ou retrasado, penso que 2018, um rabino disse para o Bergoglio que ele não devia mais falar assim. Isso é discurso de ódio, isso é antissemitismo contra os judeus. Não pode falar mal dos fariseus. Resultado, ano passado ele fez, no Instituto Bíblico, um congresso onde se reavalia o estado dos fariseus para que eles não sejam mais representados do modo como eles têm sido representados desde os evangelhos até os dias de hoje. Para que eles sejam reavaliados de uma maneira positiva para favorecer o quê?
a judaização do cristianismo. Simples. Do que ainda resta ali. Certo? Que eles já não venderam para o ouro judeu. Então é isso. Né? E claro que isso é financiado pela sinagoga, obviamente. O nosso amigo aí, que é historiador, meio jornalista, não sabe de nada disso, aparentemente. Não sabe nem da história e não sabe nem dos últimos acontecimentos, ao que tudo indica. Tanto que, aparentemente, ostenta uma visão ingênua sobre os modernistas, sobre os movimentos modernistas, enfim. Bem, eu não vou falar do que eu não sei. Então, é o que parece. Agora, vamos para algo que talvez vai corroborar com isso, um fato que de fato aconteceu, que é a terceira acusação. A terceira acusação, ela vai dizer que os tradicionalistas fazem da missa tridentina, estão tornando a missa tridentina refém da sua seita. Tá? Essa é a ideia. Então, estão fazendo da missa tridentina algo que é deles, né? Um monopólio, por assim dizer. E isso é de um cinismo neoconservador e de uma ignorância histórica que não tem tamanho, que causa, sim, indignação, obviamente, só que é uma falta de respeito com os padres que, depois que foi promulgado aí o Novus Ordomice, foram perseguidos e às vezes até caçados pela polícia por nas suas paróquias dizerem a missa, de sempre se recusarem a celebrar a ceia do Senhor maçônica, né? A ceia do Senhor protestante do maçom Bonini. É simplesmente por isso. Assim, é um descaso com toda essa injustiça, provavelmente caso de ignorância histórica, não conhece a história dos tradicionalistas, não sabe que depois esses padres tradicionalistas vão por 15 anos ficar celebrando à margem, né, verdadeiramente desprezados e marginalizados e desamparados, né, a essa missa, e é por isso que ela está aí até hoje. Certo? Foi por causa dessa pressão dos tradicionalistas, né, que daí os modernistas vão pegar depois de 15 anos e vão autorizar que se use e tal, com indultos, com coisas assim. Tá? Isso de uma maneira muito limitada, né, até 2007. Então foi assim que a coisa aconteceu. Né? E em 2007, quando isso aconteceu, isso foi o quê? Para ser um contra-ataque ao tradicionalismo, que ao contrário do que diz aí o Lupe, estava crescendo em relevância, as pessoas estavam procurando mais, né? Justamente porque a internet nesse ponto foi muito positiva, ela divulgou informação católica que não chegava a muita gente. Né? Então, isso mesmo já é uma refutação àquilo que ele disse, que os tradicionalistas é uma coisa de rico, tá? Isso é tudo ridículo, tá? Não tem base nenhuma. Na verdade, a maioria das pessoas que eu conheço que são tradicionalistas não gozam de poder aquisitivo para comprar um perfume de R$ 500, como ele teve a audácia de dizer, assim, como se fosse algo que todo mundo pode, entende? Como se fosse algo que a gente vê realmente. E isso é o que? A pessoa está no mundo da lua, né? É elegível para ser um compositor da Gaudium et Spes ou de alguma encíclica de Francisco, a pessoa que está assim nesse plano de realidade imaginária que não existe. Bem. Bom, muito bem. Então, voltando aqui, né? Essa acusação. Os padres foram perseguidos. Depois os modernistas pegaram a missa tridentina e acrescentaram aí algumas coisas, evidentemente, como oração pelos judeus, porque eles têm que incensar a sinagoga de Satanás. Eles sempre precisam fazer isso. Então eles não podem mais falar sobre a cegueira dos judeus, a dureza de coração. Não, até porque eles já são e vão se sentir ofendidos. Não é verdade? Então, tiraram isso aí. Depois, quem celebra essas missas? Padres inválidos, invalidamente ordenados, porque fizeram ritos totalmente novos, o sacramento da ordem, ritos inválidos. Então esses padres não estão celebrando missa tridentina, coisa nenhuma. Tá? Estão apenas fazendo uma encenação ali. E fora, né, as aberrações litúrgicas, as mesclas e o incentivo, que está aí no documento do próprio Bento XVI, ao birritualismo. Né, você ficar, né, com o Frankenstein, ecumenista do Vaticano II, a missa nova, e você ficar com o rito católico tradicional de sempre, a missa de São Pio V ou missa tridentina. Então é isso. Então, os modernistas, quando tocaram na missa tridentina, foi só por uma questão estratégica, por malícia, tá? E isso não de graça. Tá? Exigiram que você seguisse a missa tridentina porque ela é bonita, por uma questão de gosto, e não porque ela é católica. Os tradicionalistas não tinham em vista fazer monopólio. Tá? Isso não é verdade. Não queriam, assim, favorecer a sua seita. Não, eles queriam simplesmente continuar fazendo o que os católicos sempre fizeram.
celebrando a missa católica, que agrada a Deus. Simplesmente isso. Tá? Simplesmente isso. Uma missa que tem elementos que vão lá do século IV ou até mesmo do tempo dos apóstolos, como é o caso do cânon romano. Então é simplesmente isso. Não foi com esse desejo torpe que ele coloca. Tá? A boca aí está falando que o coração está cheio, provavelmente. Mas não é o caso dos sacerdotes, tá? Muitos deles de virtudes heróicas, tá? Que mantiveram realmente a celebração da missa tridentina, mesmo quando isso era fora da lei. Tá? E esse rapazinho que está aí agora pode desfrutar disso, os seus seguidores podem desfrutar isso é por causa do sacrifício dessas pessoas. E não por causa desses modernistas que vocês dizem que são chefes de vocês. Bom, muito bem, então essa é a terceira acusação que ele fez, refutada. Vamos para a quarta e última. A quarta e última ela vai dizer que os tradicionalistas, em particular, e a igreja em geral, porque ele concebe uma igreja problemática, dividida, confusa, que não sabe o que quer e tudo mais, né? Os tradicionalistas em particular e essa igreja ecumênica do Conde Lupe em geral, ele não consegue, não é capaz de se adaptar à realidade concreta. Então aquele problema lá que o João 23 disse que ele ia colocar, ia resolver e tal, no Vaticano II e tudo mais, o Conselho Pastoral. Então tudo isso não aconteceu, não deu certo, né? E agora, claro, a gente seguindo a sabedoria das encíclicas, muitas delas realmente que valem a pena, não é? A gente sabe que tem problemas em outras, aparentemente. Então, segundo a mentalidade do Conde, seguindo isso aí, procurando adaptar, assim, sem negociar com os princípios essenciais do cristianismo, para usar um termo mais ratzingeriano, uma mentalidade mais ratzingeriana, então, bem, aí vai dar certo, mas a gente não pode ficar nesse rigorismo dos tradicionalistas que exigem muito das pessoas. Porque, afinal de contas, quem pode ter mais de 2, 3 filhos? Ou então, como eles exigem, segundo ele, eu estou apenas parafraseando o Conde Lupe, né? Quem vai conseguir ele ter 10, 15 filhos, como pedem os tradicionalistas, esses fariseus? Eu mesmo não tenho sequer um, eu acho. Bem, de qualquer maneira, seja como for, e quem vai poder assistir hoje em dia a missa tridentina, antigamente o pessoal era inteligente, sei lá, estava acostumado. Mas hoje, a missa em latim, como assim? A gente precisa dela em português, com teatrinho, com tudo mais. Tem que ter algo claro para as pessoas. Na verdade? Então é isso. Se a igreja fizer isso, tá? Então aí a coisa vai dar certo, aí vai para frente. Muito bem, meu amigo, a sua seita já faz isso. Onde que você vive? Quer dizer, você nunca foi à sua paróquia? Como é? Já fazem isso. Os modelos já fazem isso, a pílula corre solto. As pessoas dificilmente têm mais de 4 filhos, mas isso é raríssimo. Isso não resolveu nada. Isso não resolveu nada. Ano após ano, vão ali católicos mais católicos, ou se tornam ateus, indiferentes, ou se tornam esses católicos maravilhosos aí que você conhece aí, católicos de BGE, como falam, né? Ou então se tornam protestantes. Realmente resolvem ser sinceros e dizer, bom, a gente já está numa seita meio protestante, agora eu vou ser de vez. Simples assim. Ou maçons, que também faz sentido. Né? Vamos promover o bem da humanidade e tal. Rotary Club, essas coisas. Isso faz sentido. Para vocês faz sentido. Então, tanto esse êxodo faz sentido quanto, bem, tá aí, tá sendo executado o seu plano já, Conde Lupe, ou você não sai dessa cadeira aí, entendeu? Basta você em qualquer paróquia modernista. Olha, vamos lá, tá? Assim, ó, o senhor disse que eu sou uma pessoa inexperiente, certo? Então vamos lá. 4 anos de seminário modernista, eu sei o que são as pastorais no modernismo. 2 anos de seminário interdiocesano, fazendo filosofia, e ali eu conheci pessoas de outras dioceses, mesma coisa. Tá? Conheço muito bem a renovação carismática, conheço bem o movimento Focolares, já fui ali em Várzea Grande Paulista, onde eles têm a Cidade Nova, conheci. Tá? Sei as ideias ecumênicas que eles têm, tudo muito bem sabido. Tá? Sei que aquela galera aí e todo mundo mais é da pílula. Todos eles ali são do controle de natalidade. E todos eles são da enculturação. Como é o que você está promovendo, a enculturação?
Tá, o próprio Francisco escreveu um documento sobre isso, falando desse negócio aí. Então, assim, você está na seita modernista, você está no lugar certo, você está em casa. E eu não sei o que você está pedindo. Você quer que agora a gente seja modernista, é isso? Eu vou dizer assim, embora você queira isso, porque você é um neoconservador, deixa eu repetir. Embora você queira isso, porque você é um neoconservador, nós não vamos fazer isso. Porque isso é contra as sábias encíclicas dos romanos pontífices. Isso é contra a Casti Connubii. Isso é contra, no tocante à questão da missa, a verdadeira natureza da missa, que é o que nós devemos entender da missa, o Concílio de Trento. Talvez por isso, Conde, o senhor é contra os tridentinos, porque o senhor é contra o Concílio de Trento. Entendeu? Então, como um historiador ignorante e como um neoconservador cínico, o senhor saiu também um péssimo teólogo. Tá bem? O senhor é melhor, talvez, historiador e jornalista do que realmente teólogo. O senhor não entende a doutrina da igreja. O senhor não entende a realidade das heresias em que o senhor se encontra, que o senhor professa. A verdadeira comunhão que o senhor tem com os traidores do catolicismo, com os infiltrados, com os maçons, com os comunistas, com os judeus, com os protestantes, com os macumbeiros. Isso o senhor não está entendendo. Então, assim, quem quer realmente falar de realidade aqui e apresentar para o senhor a realidade, quem tem que, na verdade, assim, ó, entender a realidade concreta que está aí, na frente do seu nariz, à sua volta, é o senhor. E não os tradicionalistas. Os tradicionalistas entendem que, para a gente ser sal e luz do mundo, a gente tem que se distinguir deste mundo que esqueceu de Deus. A gente precisa pregar os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo e viver as práticas católicas, por mais que exija sacrifícios, por mais que seja difícil. É isso que nós temos que fazer. E não ficar dissimulando. E não ficar barganhando com o mundo a troco das doutrinas mais santas. Você compreende isso? Eu espero que compreenda, eu espero que os documentos citados, eu espero que a orientação geral que a gente deu aqui, leve você a realmente considerar seriamente o lugar onde você está, tá? Se isso realmente condiz com a sua pretensão de ser católico. Está bem? Então é isso, meu caro, e também a todos os que seguem o Conde Lupê, todas as pessoas que são modernistas. Essa é a nossa mensagem, essa é a resposta em defesa dos tradicionalistas feita pelo Controvérsia Católica. Muito obrigado pela atenção, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.